Bom, galera, estamos de volta então para resolver a nossa questão de número 2 e observe o que diz a nossa questão de número 2, que 5 alunos foram submetidos a uma prova onde foram obtidas as seguintes notas, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? E pede-se o desvio padrão dessas notas. Então vamos à resolução dessa questão de número 2, onde o assunto é medidas de dispersão, no nosso caso, desvio padrão. Bom, nós temos 5 valores. Desvio padrão, quando for uma questão de cálculo de desvio padrão, normalmente a quantidade de elementos é pequena mesmo, porque o cálculo de desvio padrão, ele traz um pouco de trabalho, certo? Normalmente as questões de desvio padrão, elas são questões mais conceituais, onde desvio padrão, quanto menor o seu desvio padrão, significa que os seus valores, os seus dados obtidos, eles têm uma regularidade muito maior, ok? Então eles estão menos dispersos, se desviam menos com um valor em relação ao valor central. Então, desvio padrão pequeno, numa comparação entre cálculos de desvio padrão, quanto menor o desvio padrão, significa que mais regular são as informações, os dados obtidos. Mas para o cálculo de desvio padrão, normalmente a gente obtém uma quantidade de valores pequeno, porque dá muito trabalho, certo? Então vamos ver como é que é esse trabalho. Para o nosso cálculo de desvio padrão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a média desses elementos. É o primeiro cálculo, para saber quem é o valor central, a medida central. E a média, nós já vimos que é a soma dos nossos dados dividido pela quantidade de elementos envolvidos. São 5 notas, somamos as 5 notas, dividido por 5, ok? Então nós temos como resultado 25, a soma, dividido por 5 elementos, a nossa média é igual a 5. Beleza? Bom, uma vez então calculada a média, agora chega a hora do nosso cálculo da variância. Variância, o símbolozinho que a gente costuma usar é um S ao quadrado. A variância é um passo para se obter o desvio padrão. E a variância é calculada da seguinte maneira. A gente calcula a média, porque agora a gente vai fazer um cálculo do quanto cada um dos nossos elementos se desvia com relação à média. Então nós vamos fazer o seguinte cálculo. O nosso primeiro elemento, 3, nós vamos subtrair da nossa média 5, para saber o quanto esse elemento se desvia da média. Ele está se desviando de 2 unidades. O desvio do elemento 3 com relação à média. Só que nós vamos elevar esse desvio ao quadrado. E vamos somar com os próximos. O elemento 4, eu vou subtrair da média, porque dessa maneira eu estou calculando quanto o elemento 4 está se desviando da média. E também elevo ao quadrado. Faço isso com todos os elementos. O elemento 5 menos a média, ok? Quanto ele se desviou da média, ao quadrado. Faço isso também com o elemento 6, subtraio da média, quanto ele se desviou ao quadrado. E por fim, o elemento 7, também subtraio da nossa média. Com isso eu sei que ele se desviou 2 unidades, só que também elevamos ao quadrado. Ok? E após isso aí, dividimos pela quantidade de elementos, que são 5. Então, a variância S ao quadrado, pegamos cada um dos nossos elementos e subtraímos da média. E após essa subtração, elevamos ao quadrado. E efetuamos um somatório de tudo isso. Ok? Então, montada essa estrutura da variância, o valor que a gente obtém para a variância aqui vai ser igual a 10 sobre 5. Então, feitos todos esses cálculos, isso aqui dá 4, 1, 0, 1 e 4. Somando tudo isso, 10 dividido por 5. Então, nossa variância é igual a 2. Ok? E como essa variância é um processo para o desvio padrão, o nosso desvio padrão ele é calculado, simbolizado por Szinho.
e ele é calculado a partir da raiz quadrada da nossa variância S ao quadrado. Alguém ao quadrado numa raiz quadrada vai dar S, o expoente desaparece. Então, o nosso desvio padrão é a raiz quadrada do valor que nós encontramos para a variância, raiz de 2, que a gente utiliza aproximadamente 1,4. Então, o nosso desvio padrão tem um valor aproximado de 1,4. A alternativa é. Beleza? Então, observe que não é um cálculo difícil de ser executado, o desvio padrão, mas ele é trabalhoso se você tiver uma quantidade de elementos muito grande. Correto? Então, para quantidade pequena, ainda assim é possível executar esses cálculos de maneira simples, começando pela média, depois a variância e finalizando com o desvio padrão. Beleza? Então, aguarde que a gente volta para a terceira questão da nossa lista e já já a gente retorna. Valeu!